A teoria inatista não foi pensada necessariamente para explicar o processo de aquisição de uma segunda língua, mas muitos teóricos acabaram usando essa perspectiva para tentar conseguir uma explicação sobre isso. E não tem como falar em teoria inatista sem citar Noam Chomsky. Noam Chomsky é um linguista, cientista cognitivista, filósofo, ativista político. Ele é muita coisa, gente, e ele é muito conhecido no meio acadêmico. Muito basicamente, Noam Chomsky acredita que toda a linguagem humana é baseada em princípios universais inatos. Mas o que isso significa? Ele diz que toda criança já é programada biologicamente para praticar uma linguagem e que a linguagem nas crianças se desenvolve como qualquer outra função biológica humana. Um exemplo: toda criança vai aprender a andar. Ela não precisa ser necessariamente ensinada isso. Já é uma característica inata a essa criança. É uma habilidade que ela já possui. Para o Chomsky, aprender uma língua segue esse mesmo processo. Ele diz que, tendo alguém para conversar, as características inatas, biológicas da criança fazem todo o resto. Essa perspectiva se chocou com a behaviorista. Chomsky diz que o behaviorismo falhou em explicar como uma criança consegue estruturar uma língua baseado apenas nas coisas que elas ouvem. Para ele, a mente de uma criança não é um papel em branco que vai se preenchendo conforme ela vai ouvindo coisas ditas ao redor dela. Assim, nessa perspectiva, as crianças nascem com uma habilidade inata para aprender e desenvolver uma língua. E esse conhecimento inato ficou conhecido como gramática universal. Isso tudo que a gente vem falando até aqui é sobre a aquisição da primeira língua, no nosso caso, o português brasileiro. Mas e sobre a aquisição de uma segunda língua dentro dessa perspectiva da gramática universal? Chomsky não pensou a gramática universal para explicar o processo de aprendizagem de uma segunda língua. Mas há autores que tentaram usar a gramática universal para fazer essa explicação, tentar essa explicação. Só que cada um acabou seguindo um caminho, um rumo um pouco diferente um do outro. Há quem defenda que a gramática universal é alterada depois da aprendizagem da primeira língua, ou seja, as condições já não seriam as mesmas na hora de aprender uma segunda língua. Já outros já dizem que a gramática universal está igualmente presente, nada mudou. Outros dizem ainda que simplesmente não tem como explicar o processo de aquisição, de aprendizagem de uma segunda língua por meio dessa perspectiva do Chomsky. E há ainda os que defendem uma interação maior com a língua para explicar esse processo de aprendizagem. Mas sobre a interação, isso vai ficar para um outro vídeo. Hoje, talvez, o modelo mais conhecido de um processo de aquisição de uma segunda língua, baseado na perspectiva do Chomsky, seja o pensado pelo Stephen Krashen. Esse modelo, desculpa a repetição, é conhecido como modelo monitor. Krashen descreveu seu modelo em 5 hipóteses. Vamos tentar resumi-la aqui. Hipótese 1, a distinção entre aquisição e aprendizagem. De acordo com essa hipótese, nós adquirimos a língua conforme nós somos expostos a ela. Mas a gente aprende a língua tomando ciência da forma e da estrutura gramatical dela. Assim, a aprendizagem é consciente, mas o processo de aquisição é subconsciente, é uma coisa que acontece naturalmente. A segunda hipótese é a ordem natural. O que é isso na prática? É a gente saber em que ordem colocar as palavras, mesmo que a gente necessariamente não conheça a fundo as regras de uma determinada língua. A terceira hipótese é a do monitor. É aquilo de você ficar ali se policiando sobre o que você fala, sobre o que você escreve, a partir de um conhecimento prévio que você já tem da língua. A quarta hipótese é a do insumo, que é aquela que, se eu posso falar assim, você vai recebendo cada vez um pouco mais, vai sendo estimulado um pouco além daquilo do que você já sabe.
Não é só receber o que você já conhece, mas receber um pouco a mais. A quinta hipótese é o filtro afetivo. E o que é isso? São as nossas emoções, como elas influenciam no processo de aprendizagem, as nossas motivações, as nossas necessidades, enfim, coisas internas relacionadas à nossa afetividade que de alguma forma podem influenciar no aprendizado. Enfim, vocês concordam com essas explicações sobre processos de aprendizagem de uma segunda língua? Como foi com vocês? Compartilhe aí com a gente. Até o próximo vídeo.